Minha amiga, meu amigo, nós tivemos um programa com a doutora Clara Peckman Mendonça, maravilhoso. Não só referente ao trabalho que ela realizou na Faculdade de Farmácia de Araraquara, mas a sua vida, desde o início, calcada em muito sacrifício. Que sucesso, que afetividade, que coração generoso. Um programa que mereceu aplauso, muito aplauso. Inclusive, o jornal Imparcial, com o Dario Gonçalves da Silva, fez um comentário que nos tocou profundamente. Muito obrigado aos irmãos do Imparcial. Um outro assunto que chamou a atenção nesse programa foi o Dr. Elias Acaibe Júnior, falando sobre a educação sexual. É um problema para o pai, para a mãe. Os jovens encontram alguma barreira. Como é bom quando existe o diálogo, quando existe a oportunidade de se falar a respeito de sexo. Falamos também sobre o que Araraquara tem de especial. O vice-prefeito Walter Merlos falou e falou muitíssimo bem. Dentre as manifestações, gostaríamos de destacar a do Cláudio Claudino, do Galpão, 2 lojas aqui na Vaz Filho. De novo, com muito sucesso. Isso nos deixa felizes. Por outro lado, como é bom saber que os amigos estão acompanhando o nosso trabalho. José Alberto Santarelli, que hoje cuida do Lar São Francisco, mandou um e-mail que nos tocou profundamente. O Wilson Silveira Luiz, ele lembrou do tempo de Esta é a Sua Vida, na Escola Senac, quando o diretor era o professor Luiz Silveira, e nós falamos a respeito de José Papa Júnior, o então presidente da Federação do Estado de São Paulo, Federação do Comércio. Foi um programa que chamou a atenção de muitos escolares. Um programa que hoje é lembrado quando a gente fala da história daqueles que estão fazendo a história da Morada do Sol. Está começando o programa de número 3. E neste programa de número 3, nós vamos ter o prazer, a alegria, a grande emoção de trazer o Dr. João Batista Galhardo. É uma legenda. Falar de João Galhardo seria desnecessário. Araraquara, a região, eu diria até que o Brasil o conhece e o conhece muito bem, através das suas várias obras jurídicas, através de suas palestras, das suas conferências, dos debates. João Galhardo, em termos de cartório de imóveis de registro, é a palavra. É manchete, é notícia, é título, é tudo. O Dr. Carlos Fernando Camargo, ele vai falar sobre uma doença que pode trazer consequência seríssima à criança, até o câncer. É um nome meio esquisito. Criptorquidia. Sabe o que é isso? O testículo quando fica preso no abdômen. E tem que fazer essa cirurgia. Pode chegar a um CA. Isso é muito sério e o Dr. Carlos Fernando vai falar a respeito. O prefeito Marcelo Barbieri vai comentar sobre a qualidade de vida do araraquarense. Enquanto isso, os vereadores Boi, que é o presidente da Câmara de Araraquara, e o Dr. Lapena vão falar como eles brincaram quando criança. Está começando o nosso programa de número 3 e dentro de 1 minuto, logo após. Meus amigos, que prazer, que alegria caminhando conosco de volta ao passado. É um filme da vida de João Batista Galhardo. Ei, doutor, eu queria falar sobre, não a sua vida, porque a sua vida toda a Araraquara conhece. Eu queria que falasse nessa volta ao passado, como é que foi a sua infância? A minha infância foi trabalhando desde pequeno. É uma infância
Hoje eu poderia dizer que teria sido uma infância difícil, mas eu tive a grande felicidade de não ter percebido que havia necessidade. Eu era pobre e não sabia. Eu era pobre e não sabia. Uma infância alegre, trabalhando desde pequeno no fórum, e estudando no Antônio J. de Carvalho, desde 1947, 9 anos de idade, começando ali no fórum onde hoje é a delegacia de polícia. É verdade que você andou limpando o chão? Foi assim que comecei. Eu tinha que encerar cartório para ganhar uns trocos. Hoje eu faço o equivalente que eu ganhava para passar palha de aço, o escovão e cera, ilustrar cartório. O que eu recebia dava para ir no Kitamura, comer um pastel e tomar um refrigerante. Seria o que hoje? Uns R$5. Mas era um dinheiro especial. Dentro da escassez, né, João? Não, estava bom demais, pô. Ô, João, aqui você está visitando o seu cartório. Sim. O primeiro cartório de registro de imóveis. É. Conta para mim aqui, você tem hoje quantos servidores, quantos colaboradores? 28. 28? 28. Eu vejo lá que está todo mundo feliz. Eu acho isso muito importante, porque um chefe, eu não digo chefe porque um superior mal-humorado passa o mau humor para todo mundo. Então você tem que estabelecer um clima onde se sintam felizes trabalhando. E eu tenho uma equipe que eu não gosto nem de dizer a palavra meu empregado, acho até pejorativo. Uns colegas, uns amigos de trabalho, cada um se dedicando no seu mistério, com muita responsabilidade, não tenho queixa. Por exemplo, né, nessa hora eu estou com o Antônio Fiscarelli, que entrou lá garoto, e hoje já se percebe que faz tempo que iniciou no cartório. Hoje eu tenho neto de 31 anos trabalhando comigo. O Fabinho, o Fábio. E todos, sem exceção, são meus amigos. Ô, João, esse sucesso que você obteve na vida é fruto de um sonho. Você sonhou. Sim, eu acho o seguinte, o dia que o homem morre, o dia que ele perder a sua capacidade de sonhar. Ele tem que sonhar e acontece o seguinte, o São Bento, em 2 palavras, faz uma pregação, reze e trabalhe. Não basta sonhar. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás do seu sucesso. E quem trabalha reza 2 vezes, né? Reza 2 vezes. Eu, no meu tempo de garoto, naquele tempo fazia o grupo escolar, que era 4 anos. Depois fazia exame de admissão ao ginásio. Prestava vestibular para entrar no que corresponde hoje à 5ª série. E, por incrível que pareça, os colégios gratuitos de Araraquara, o colégio estadual, só era frequentado por filhos de gente classe média ou classe média alta, e aquele garoto que trabalhava não tinha condição de estudar. Então, eu só fui entrar no ginásio, no Colégio Duque de Caxias, já velhinho, com 14 anos, quando eu recebi o equivalente à mensalidade do Colégio Duque de Caxias. Então, eu estudei 7 anos à noite. E mesmo a faculdade depois, a Faculdade de Direito de Bauru, a quem eu agradeço muito de ter existido, porque senão não faria, indo todo dia à tarde numa Kombi com um monte de marmanjo dentro para assistir aula, a 145 quilômetros, numa pista única de terra, já casado. Então, não basta sonhar, a vida é de inspiração e transpiração. Aí depois fiz outros cursos, outras especialidades e tudo mais, e eu estudo até hoje. Eu leio pelo menos 2 horas por dia. Isso é muito bom. João Batista Galhardo, já pensou nascer com um testículo na barriga, no abdômen? Não é brincadeira. Eu gostaria de pedir para o Dr. Carlos Fernando Camargo explicar para a gente o que vem ser todo esse
procedimento que o pai e a mãe têm que ficar realmente antenados? Criptorquidia, como o nome já diz, significa a ausência do testículo fora do escroto. E essa ausência do testículo, em algum lugar ele deverá estar ou até não ter sido formado. O tratamento é cirúrgico e deverá ser realizado em torno do 2º ano de vida. Está comprovado que a partir do 2º ano de vida, o testículo começa a sofrer degeneração. Então, para que se evite na vida adulta uma complicação, é indicada a cirurgia já nessa fase da vida. A criança que não for operada e se tornando um adulto, nessas condições haverá uma possibilidade muito maior desse adulto, é adulto jovem, desse adulto adquirir um câncer no testículo ou também a infertilidade. Então, para evitar esses 2 tipos de problemas, é que a gente tem, por obrigação, operar a criança de criptorquidia no 2º ano de vida. Dr. Carlos Fernando Camargo, médico de coração, médico super-humano, filho do Gérico, da Dona Luzia, é um camarada que é amado na cidade. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Dr. João Galhardo, agora nós vamos ouvir a pensionista Maria do Carmo e o pedreiro Osmar Luiz. Será que eles estão felizes? Vamos ouvir. Então, eu acho que tinha que ter mais coisa para o idoso, sem pagar, sei lá, mais aqui na Vila Xavier, que não tem muita coisa para o idoso. A gente tem que estar tomando ônibus para ir lá no Sesc, longe, para ir lá na 3, lá em cima, fazer ginástica. E tem muita gente que não toma ônibus, não tem condições de tomar ônibus, de jeito nenhum. Tem que ir ou a pé ou fazer sacrifício. A única coisa que eu preciso para ser feliz aqui em Araraquara é a saúde, que os políticos olhem um pouco mais pelo lado da pobreza e o resto está tudo certo. E trabalho, bastante trabalho para nós. É a única coisa que nós precisamos aqui em Araraquara. Eu sou bastante feliz aqui. É bom ser feliz. Agora eu fiquei preocupado, João Galhardo, com aquela senhora, Maria do Carmo, falando que tem que ir a pé daqui até o Sesc porque tem dificuldade para tomar ônibus. Por que essa dificuldade, né? Talvez por falta de alguma adaptação, né, para poder subir, porque tem idoso que não consegue dar um passo maior para entrar no ônibus. Né? Mas seria o caso, nós vamos até pesquisar o que está impossibilitando, né, aqueles que já passaram dos 70, estão chegando aí nos 80, né, de se locomover, tendo ônibus de graça. Né? Verdade. Bom, Marcelo Barbieri, prefeito de Araraquara, a qualidade de vida do araraquarense. Porque Araraquara tem uma infraestrutura básica de uma cidade de primeiro mundo e com qualidade de vida que é muito acima da média nacional. Então ela é diferenciada primeiro, porque nós conseguimos ter ao longo dos anos, são 194 anos de vida, uma estrutura que nos garantiu essa possibilidade de dizer Araraquara é diferenciada. Araraquara tem 100% de água e esgoto tratado. Araraquara tem uma infraestrutura viária invejável. Araraquara não tem favelamento. Araraquara não tem uma condição, Araraquara tem uma condição de saúde invejável em termos de presença de postos de saúde. Araraquara tem mais creche que a média per capita do Brasil, das poucas cidades que atende praticamente quase que 100%, a meta é essa até o ano que vem, 100% da população é atendida em creches através de 0 a 5 anos na educação infantil. Isso é uma coisa maravilhosa que nós temos, porque nós garantimos às nossas crianças, durante o período que suas mães trabalham, a possibilidade de ter um acolhimento, um atendimento, não só alimentar, mas de carinho, mas também de educação na pré-escola. E isso é uma coisa diferenciada. Não tem, você pode comparar com cidades maiores ou do nosso tamanho, não existe essa condição que nós temos. Isso se deve a uma sucessão, não é ao nosso governo apenas, a uma sucessão de bons administradores que nós sempre tivemos, essa é a tradição de Araraquara, e que nos garante essa possibilidade hoje de ostentarmos uma condição de qualidade diferenciada.
prefeito Marcelo Barbieri falou sobre a qualidade de vida. Isso é fundamental. Muito obrigado. Nós temos os vereadores Boi, que é o presidente da Idilidade, e o doutor Lapena. Eles tiveram infância, evidentemente. Comenta para mim um pouco de uma passagem assim, importante da sua infância. A melhor passagem que eu tenho da minha infância, que eu trago até hoje, os grandes amigos, era o quarteirão que eu morava, que a gente tinha a liberdade de ser criança, que a gente podia ir no quintal do vizinho, que podia ir no campinho de terra, brincar com os amigos, o gol caixão, as brincadeiras de infância e as amizades que a gente construiu desde a infância. E hoje a gente vê que infelizmente as crianças são presas, né? Não podem sair na calçada porque a droga está aí tomando conta. Então a maior lembrança que eu tive é que eu tive uma infância, né? Que eu consegui ter relação com os vizinhos, com os amigos, e essas amizades eu levo até hoje. Isso é minha grande herança, ser livre para brincar quando criança. Eu tive uma infância muito feliz. Eu tinha 3 irmãos, 2 irmãos, uma irmã, vários primos, muitos amigos. As famílias eram grandes naquela época. Então, na década de 60, 70, nós brincávamos na rua. As brincadeiras eram mais físicas. Correr, pular corda, amarelinha, soldado ladrão. Então, eram brincadeiras sadias que estimulavam assim, o congraçamento entre as crianças. Às vezes até tinha um desentendimento, mas em seguida a amizade continua. Tenho uma saudade muito grande porque os meus filhos não podem ter esse tipo de vida. Hoje é impossível brincar nas ruas com grande número de carros e motos, a insegurança, né? Às vezes violência, pessoas drogadas. Então eu fico triste que meus filhos não puderam ter a infância feliz que eu tive. Doutor Lapena e o Boi, presidente da Câmara, muito obrigado aos representantes do povo. Como é bom lembrar da infância e lembrar dessa maneira tão carinhosa, né? Doutor João Galhardo, está chegando o grande momento. É o momento de ouvir os seus filhos e também a sua esposa.